Irmãos, boa noite. Vamos iniciar o culto dessa noite. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu na presença dEle, de domingo até aqui. Com certeza Ele nos guardou. De domingo até aqui foi nosso último culto, no domingo. E hoje nós estamos de volta para cultuar o Senhor. Nós estamos contentes com o que Deus tem feito. Na medida do possível, tem encaminhado as coisas, e nós só temos que agradecer pela sua bondade, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo carinho com que Ele cuida de cada um de nós. Com alegria que nós começamos esse culto nessa noite, eu já falei com os irmãos da nossa igreja, e nós temos um grupo ali. Eu pedi para que todos colocassem os seus pedidos de oração, porque no término desse culto nós estaremos orando, depois da gravação, depois da transmissão, estaremos orando um pelos outros, e já convido você também, vocês irmãos, a tirar esse tempo, depois do culto, para orar, pelos seus irmãos. E você que não faz parte do grupo da nossa igreja, você pode também deixar ali no Face o seu pedido de oração, que nós vamos acrescentar também seu pedido, vamos estar orando por você, tá? Mas juntos nós pretendemos prestar um bom culto para o Senhor na noite de hoje. Nós vamos começar cantando, orando, fazer uma oração aqui. Depois sim nós iremos cantar 2 hinos, e gostaríamos que todos os irmãos cantassem conosco, aqueles que estão nos assistindo, que conhecem esses hinos. E aí sim, nós iremos para a mensagem da noite de hoje. Então vamos orar. Vamos entregar tudo ao Senhor e também agradecer a Ele por tanta bondade que Ele tem tido para conosco, as suas misericórdias mais uma vez se renovou para com cada um de nós. Então nós temos muito que agradecer. Então esse é o momento de pedir, esse é o momento de agradecer, esse é o momento de orar, falar com Deus e colocar diante dele tudo aquilo que está nos nossos corações. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez chegar, Deus, para adorar o Senhor. Mais uma vez para poder, mesmo dessa forma um pouco distante, cantar ao Senhor, sabendo que também os nossos irmãos, Pai, aqueles que estão cultuando, estarão cantando para o Senhor, e que dessa forma possamos, ó Deus, te agradar na noite de hoje. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pelo início de semana que o Senhor tem dado para nós. É tão interessante o seu cuidado, o seu amor, que muitas vezes nós até esquecemos das coisas que estão torneando nossas vidas, das situações que estão ao nosso redor dia a dia, porque o Senhor, Pai, com a sua mão poderosa e com a sua paz, acalma os nossos corações, nos deixa tranquilo, sempre, ó Deus, porque o Senhor é fiel nas suas promessas. Mas eu peço que o Senhor use essa noite, Pai, a mensagem dessa noite, os cânticos dessa noite, para poder, Pai, nos levar para mais perto do Senhor. Então, muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito. Abençoe, Pai, o culto dessa noite, abençoe o restante da semana, me abençoe aqui na pregação, abençoe os irmãos que estão ouvindo, abençoa aquelas pessoas, Pai, que nesta noite ainda não têm a certeza da sua salvação, que nesta mensagem, no findar dessa mensagem, possa ter a vontade e a coragem de decidir entregar suas vidas para Jesus, e que o seu nome, Pai, só o seu nome, seja exaltado nessa noite. Estes são os meus agradecimentos e os meus pedidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou chamar minha família, nós iremos cantar 2 hinos nesse momento, hinos também conhecidos, e que os irmãos possam nos acompanhar e que juntos possamos louvar o Senhor. Nós começaremos cantando o número 15 do Voz de Melodia, que tem como título Deus é Santo. Número 15 do Voz de Melodia. E vocês podem nos acompanhar. Deus é santo, Deus é justo,
e o seu nome louvaremos, pois é digno. Adoremos, invoquemos o teu nome santo aqui. Deus é santo, Deus é justo. Te louvamos, Cristo amado. Com o sangue do Senhor fomos comprados. Este sangue que verteu exige todo o nosso amor. Te louvamos, Cristo amado. Santo Espírito nos controla, lava os nossos corações, nos santifica. Precisamos do poder para seguir te obedecer. Santo Espírito nos controla. Aleluia, aleluia. Cantaremos todos juntos, aleluia. É a canção que cantaremos com os anjos lá no céu. Aleluia, aleluia. Amém. E agora, 206, livro da vida. Esse é mais conhecido, né? E você que está daí, presta atenção na letra desse hino, porque isso aqui é uma realidade, né? Existem pessoas que já têm os seus nomes escritos no livro da vida, mas existe pessoa que ainda não tem. Então, né, para você saber, só entra no céu quem tem o nome escrito no livro da vida. E no meio da mensagem eu posso explicar melhor, né, como se tem o nome escrito no livro da vida. Então vamos cantar Livro da Vida. As riquezas do mundo pouco valem para mim, pois Jesus no teu reino dá-me vida sem fim. E no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti. O meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Só verá tua glória o que crer no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Amém. Graças a Deus. Exige um pouco, né, das nossas vozes, os cânticos, mas graças a Deus, né, Deus nos dá vozes para podermos adorar Ele e fôlego, né? A Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve
ao Senhor. Então, desse jeito, irmão, nós vamos cultuando o Senhor, né? Eu já nem sei, né, quantos cultos por transmissão que nós fizemos, mas, irmão, tem sido gostoso, né? Na medida do possível, não conseguindo, né, cultuar no templo ainda, por causa das circunstâncias que nós estamos, de fato, vivendo nesses dias, nós estamos cultuando desse jeito, mas, graças a Deus, né, temos tido alcance de pessoas que a gente nem imaginava, jamais imaginaria alcançar, e este é o objetivo, né, alcançar as pessoas com a mensagem de Deus. E já falando, né, a respeito da mensagem de Deus, nós estamos agora com um canal, né, no YouTube, e já colocamos lá uma mensagem, né, está como título Vencendo as Perturbações, Salmos capítulo 4, versículo 4, e o nome do canal é Dia a Dia com Cristo. Então, essa semana nós vamos acrescentar ali mais uma mensagem, né, e para você que gosta de acompanhar as mensagens bíblicas, né, mensagens falando sobre a verdade, já está convidado, né, a participar do nosso canal. E com isso, né, que está acontecendo, eu senti um desejo no coração, porque eu sei que daqui a uns dias, né, não sabemos quando, tudo vai se normalizar, mas mesmo normalizando, os cultos voltando para o templo, né, voltando para a igreja, eu ainda quero tirar um dia por semana e fazer uma transmissão ao vivo de devocionais também aqui pelo Facebook. Por quê, pastor? Porque, irmãos, né, a coisa mais preciosa que nós temos é estar em contato com a palavra de Deus, né? A coisa mais gostosa, a coisa mais valiosa que temos é estar em contato com as coisas de Deus, né? Pensando nas coisas de cima, como foi pregado no domingo. Então nós iremos para a mensagem, né, dessa noite, e na noite de terça-feira, como eu disse na semana passada, nós tiramos para estudar o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Então, na semana passada nós passamos, né, alguns detalhes de Salmos, e hoje nós estaremos lendo, né, e estudando e explanando um pouquinho do capítulo 11 de Provérbios. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá, Provérbios capítulo 11. Como eu disse na semana passada, né, Provérbios é um livro riquíssimo, né? Você precisa de um conselho para a sua vida, em qualquer área da sua vida você vai encontrar no livro de Provérbios. As outras partes da Bíblia também, mas Provérbios parece que está tudo tão esmiuçado, tudo tão claro, tudo tão fácil, né, para a gente ler, observar e cumprir as ordenanças de Deus para nós. Então, Provérbios é um livro fantástico, né? Você deveria ler Provérbios sempre, porque com certeza isso vai te ajudar na sua caminhada cristã. Mas o livro de Provérbios, né, capítulo 11, versículo 7, a palavra de Deus diz: morrendo o homem perverso, perece a sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. Eu gostaria de ficar focado só nessa parte A do livro de Provérbios nessa noite, né, do versículo 7 de Provérbios, onde diz: morrendo o homem perverso, perece a sua esperança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças porque o Senhor nos tirou desta situação, Pai. Esta situação em que muitas pessoas vivem hoje, de repente até pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Pessoas sem esperança, pessoas sem saber o seu destino, pessoas até mesmo com medo desse destino que elas têm pela frente por não ter a certeza da salvação. Pai, mas nós damos graça porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos mostrou a verdade através da sua santa palavra, e nós entendemos, Pai, que receber o Senhor seria a melhor e foi a melhor decisão de nossas vidas. E hoje nós temos uma firme esperança de que ao findar tudo aqui, nós estaremos ao lado do Senhor num mundo muito melhor, preparado para cada um que recebeu e que ainda irá receber o Senhor como Salvador de suas almas.
e nós estamos totalmente gratos por esse grande privilégio que o Senhor tem dado a muitos, e em especial, Pai, a mim, na noite de hoje. Obrigado pela salvação. Obrigado, Pai, por ter me comprado, conforme foi cantado, com o seu sangue precioso. Obrigado, Pai, pelas muitas pessoas que o Senhor já salvou. Mas eu peço que ainda nessa noite o Senhor continue a salvar. É esse o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é: em qual destes você se encaixa? Em qual desses você se encaixa? Em qual desses o quê? O pastor não falou nada ainda, né? O senhor está começando a mensagem agora. Hoje eu vou traçar aqui, na mensagem, eu vou explicar na mensagem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de pessoas que vivem neste mundo. E você automaticamente vai se analisar e vai ver em qual tipo, de pessoas, em qual personalidade dessas você se encaixa nessas noites. Alguma dessas personalidades tem que ter mudanças drásticas em suas vidas. E nós entenderemos isso melhor na noite de hoje. Então nós damos graças a Deus, irmão, por mais uma noite, poder estar aqui com os irmãos, poder falar sobre a palavra de Deus, poder pronunciar a palavra de Deus, poder espalhar a palavra de Deus de uma forma diferente, de uma forma de longo alcance, e já desejoso que Deus alcance muitas pessoas na mensagem dessa noite. Então, é só como introdução, eu tinha falado das mensagens que estamos colocando no YouTube, e já tem até o título para a mensagem desta semana. E o título da mensagem desta semana é: entre o seu nascimento e a sua morte, qual sua decisão em relação à eternidade? Entre o seu nascimento e a sua morte, ou seja, no seu período de vida, qual vai ser a sua decisão em relação à eternidade? Então, eu quero explanar esse assunto, nesse próximo vídeo que vamos colocar, mas eu quis dar esse assunto como introdução justamente para dizer isto. Se uma pessoa, você que está nos assistindo, por exemplo, até hoje não teve um encontro com Jesus, até hoje não se converteu, até hoje não entregou a sua alma para Jesus, você está vivendo em vão nessa terra. Pastor, mas o senhor não pode dizer isso. Não, irmão, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que está dizendo. Lá o provérbio que nós lemos, o capítulo 11, versículo 7, diz: morrendo o homem perverso, perece a sua esperança. Então o homem perverso, o homem sem Deus, o homem sem uma decisão, ele vive por viver. Até aquilo que ele tem esperança não vai se cumprir na vida dele. Vai terminar o dia em que ele parar de respirar aqui na terra. Então, entre o seu nascimento e a sua morte, qual a decisão que você vai tomar? Eu decidi, quando eu tinha 19 anos de idade, entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ali começou uma nova vida. É tão interessante que eu nem lembro da outra. Parece que Deus me fez esquecer os 19 anos que eu havia vivido sem conhecê-lo como meu Salvador. E a partir daquele dia, 8 de março de 1998, começou uma nova vida, mas uma vida que gera em mim, no meu coração, uma esperança. Antes da minha conversão, as minhas esperanças, os meus planos, os meus projetos, os meus propósitos eram apenas terreno. Hoje a minha esperança, ela é eterna. Então há uma grande diferença nisso. Nós vamos ver esses 3 tipos, de personalidade, ou 3 tipos de homens que vivem nessa terra, onde que eu disse que você vai ter que ver qual é o seu tipo e tomar decisões para a sua vida. E você vai entender que entre esses 3 há muita diferença. Só que nós começamos a falar sobre o perverso, que para ele a esperança finda quando chega o dia da sua morte. Muitas pessoas hoje,
elas têm planos, elas têm propósitos, mas tudo terreno. Tudo ligado a essa terra. Tudo ligado a este mundo. E nós sabemos, irmão, que tudo neste mundo um dia vai se acabar. A sua esperança não deve estar aqui. As coisas que você espera não devem ser as coisas daqui. Mas o perverso, ele não consegue pensar diferente. O perverso, o homem sem Deus, eu vou fazer aqui uma explanação de quem que é o homem perverso, ele não consegue pensar diferente, ele não consegue pensar em Deus, ele não consegue pensar nas coisas de Deus. E talvez essa seja a sua situação nessa noite. Você está aí nos assistindo e nunca se importou com Deus. Às vezes, fala com Deus no momento que você precisa. Às vezes lembra de Deus quando você está num aperto. Fora disso, você não pensa em Deus, você não se preocupa com a sua alma, você não se preocupa com a sua vida em relação a Deus. Então, você está numa situação perversa. E para você, até as coisas que você espera são coisas passageiras. Coisa que um dia vai findar e você pode ter certeza. Além de tudo isso que você espera, planeja, almeja, vai findar e vai começar um período pior na sua vida. Então eu queria trazer aqui o perfil, a explicação do que é um homem perverso, que é a primeira categoria de pessoa que eu gostaria de mostrar nessa noite. O que é um homem perverso? Eu gostaria que você, junto comigo, abrisse em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Este é o perfil de um homem perverso, que resumidamente é um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, um adolescente sem Deus, um idoso sem Deus, que não conhece a Deus, não conhece a Deus profundamente, não entregou seu coração para Deus mudá-lo. E o Provérbio 6, ele faz uma explanação, uma explicação do perverso de uma maneira fantástica. Provérbio 6, versículo 6. Vamos pegar, irmãos, o versículo 12 em diante, já dá para entender o contexto. E tem lá como subtítulo, o homem mau. Versículo 12 de Provérbios 6 fala, o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contenda. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas odeia o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Então esse provérbio 6, ele classifica bem quem é o homem perverso. O homem perverso é o homem que gosta de praticar o mal, é o homem que gosta de viver na maldade, é o homem que gosta das coisas erradas, é o homem que gosta de viver sempre contra a vontade de Deus. E uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que não recebe o Senhor Jesus Cristo, por mais boa que ela se julga ser, ela ainda é uma pessoa perversa. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós nascemos pecaminosos, todos nós nascemos na situação de perverso. Os nossos pensamentos são maus, as nossas atitudes são más. Mas graças a Deus por aqueles que decidiram mudar sua situação de perverso para justos, justificado por Jesus, porque Ele ainda tem
a palavra de Deus, ele ainda tem Jesus que pode moldá-lo a fim de que deixe essas atitudes perversas e viva uma vida para Deus. Mas o primeiro grupo, né, o primeiro homem que eu gostaria de mostrar é aquele perverso que ainda não conheceu a Deus. Este homem, ele pode lutar, este homem, ele pode morrer de trabalhar, este homem, ele pode passar a perna nos outros tentando tirar proveito, ele pode fazer o que for necessário, mas a Bíblia diz que a esperança dele vai perecer no momento da sua morte. Tudo que ele almeja, tudo que ele espera, tudo que ele conquista, vai perecer no dia em que ele morrer. Talvez você está aí do outro lado nos assistindo. E como eu disse, você nunca teve conhecimento de Jesus, o Salvador. Jesus, o poderoso para livrar do inferno. E você vive aquela vida de escravidão, correndo atrás de tudo e de todos, querendo conquistar, querendo fazer, querendo abraçar o mundo. Mas se você ainda não tem Jesus, isso aí vai perecer no momento da sua morte. A Bíblia diz que a esperança que você tem, ela acaba ali, no dia em que você morrer. Olha que interessante esse texto, né, que eu separei para nós na noite de hoje. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. O perverso, ele tem uma vida mais ou menos resumida aqui no versículo 19 de Mateus. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Sabe por que a esperança do perverso, ela termina no dia da sua morte? Porque este versículo está dizendo que tudo que é terreno, tudo que é conquistado nessa terra, tudo que você corre atrás e põe até acima de Deus nessa terra, é isso que vai acontecer. Um dia vai ter fim. E de repente, por mais que você conquistou, por mais que com seu coração mau, com seu coração contrário a Deus, você correu, buscou e fez e aconteceu, a Bíblia diz que essas esperanças, você tem colocado as suas esperanças nas coisas incertas dessa vida, nas coisas que não são duradouras. Olha mais um versículo que mostra o perfil e mostra o jeito que age o homem perverso. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Eu estou lendo esses versículos para comprovar o que Provérbio estava dizendo. E Provérbio diz que para o homem perverso, a esperança termina no dia da sua morte. Não há mais esperança além do túmulo. Não há mais esperança de vida eterna, porque ele está focado aqui. E quem está focado aqui não se preocupa com a eternidade. O mal de muitos homens hoje é não se preocupar com a eternidade. A maioria dos seres humanos não se preocupa com a eternidade. É notório que isso aqui é passageiro. É notório que isso aqui um dia vai se acabar. Desde quando éramos crianças, a gente vê pessoas morrendo e não levando nada para lugar nenhum. Por quê? Porque acaba aqui aquilo que é terreno. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17 diz: não ameis o mundo. O perverso, ele ama o mundo. Ele ama as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, os gostos desse mundo, a vontade desse mundo, os deleites desse mundo, os desejos desse mundo. Tudo isso está no coração do perverso. Mas a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo,
O amor do Pai não está nele. Eu sei que esse livro é direcionado para cristão, mas tranquilamente poderíamos aplicar esse versículo aos incrédulos também. Se ele ama o mundo, se ele ama as coisas desse mundo, ele não pode ser um seguidor de Jesus, ele não pode ser uma pessoa que vai receber Jesus. Porque o primeiro detalhe que nós precisamos para receber Jesus, né, eu estou falando para aquele que ainda não recebeu, você precisa primeiro ter uma conversão de pensamento na sua vida. Uma conversão de caminho na sua vida. Entender que este caminho que você está trilhando, e esse caminho que você está trilhando, é o mundo. É o desejo do mundo. Se você não se converter, não virar, retornar deste caminho, você não pode receber Jesus, porque não tem como seguir dois caminhos. Versículo 16 fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que é desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O homem perverso, ele é soberbo. O homem perverso, ele anda por vista, ele quer o que agrada os seus olhos, custe o que custar. Irmão, nós vivemos no meio de pessoas perversas. O versículo termina, nós não vamos pegar a parte B, mas fala sobre riqueza. Quanto mais rico o homem é, a tendência dele ser perverso é ainda maior, porque quanto mais rico, quanto mais dinheiro, quanto mais bens, mais probabilidade de ter as coisas desse mundo ele vai ter. É onde que ele vai se esquecer de Deus. Pastor, mas então um rico não pode? Claro que pode. Isso é a questão de atitude. Por exemplo, Jó foi um homem riquíssimo, mas ele não estava focado naquelas riquezas. No entanto, quando foi tirado todas as suas riquezas, ele ainda permaneceu crendo no Senhor, firme com o seu coração no Senhor. Então a esperança do perverso é terrena, e a Bíblia está acabando de dizer que essas coisas são do mundo. Agora o versículo 17 fecha falando assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar a sua alma. E quando Ele salva a sua alma, a vontade dEle continua em que você sirva a Ele de todo o coração. E essa palavra para sempre é uma palavra que dá esperança. É uma palavra que nos dá esperança. Uma esperança que o perverso não pode ter. Porque a única coisa que vai acontecer com ele para sempre é a sua alma estar no inferno queimando para sempre. Mas é interessante que ele não consegue nem ter esperança nisso. Ele não espera nem isso. Porque o seu coração está cheio de perversidade, cheio de coisas más. E a Bíblia diz que para o perverso não há esperança. A esperança, ela termina junto ao caixão. Então, o primeiro grupo de pessoas que eu gostaria de mostrar, né, que eu acabei de mostrar para vocês, é o seguinte, é o perverso. É o homem sem Deus, é o homem de coração mau, é o homem que pensa só nas coisas terrenas, é o homem que não está preocupado com aonde vai passar a eternidade. Então, este homem é um homem perverso. E não só o capítulo 11 que nós lemos fala sobre o perverso, mas gostaria que os irmãos abrissem também para o capítulo 10, perdão, vamos no 20, capítulo 11, vamos no 20, é no 11, né, irmãos? Provérbios 11, é versículo 20, Provérbios 11, versículo 20. A palavra de Deus diz, abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite.
Então, o perverso, o homem sem Deus, ele é uma abominação para Deus. Ele é uma chateação para Deus. Deus o amou quando escreveu João 3,16. Mas o amor de Deus não permanece sobre essas pessoas até que eles se encontrem com o Senhor. Então o perverso, ele vive longe de Deus, ele desagrada a Deus, ele coloca a sua esperança em si mesmo, e a Bíblia disse bem clara no versículo 7, morrendo o homem perverso, perece a sua esperança. Então este é o primeiro grupo de pessoas que eu gostaria de mostrar nessa noite. Eu mostrei para você o homem perverso. Será que essa é a sua situação nessa noite? Será que as coisas dessa vida ocupam mais os seus pensamentos do que as coisas de Deus? Será que você sabe quem é Deus? Então você precisa pensar, de repente você está numa vida perversa, numa vida de só continuar o que você vem sendo desde quando você nasceu. Como eu disse, nós nascemos perversos. Será que essa é a sua vida? Se essa é a sua vida, Jesus quer te mudar de lado na noite de hoje. Sabe por quê? O segundo grupo de pessoas que nós vamos conhecer nessa noite é o grupo do justo. E quem são os justos? Os justos são o outro extremo, ou seja, o outro lado, o outro tipo de pessoa em relação ao perverso. Quem são os justos? Porque se a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum, né? Nenhum sequer. Quem é justo então? Toda vez que a palavra de Deus citar o nome de justo, a palavra justo está querendo dizer justificado, ou seja, aquela pessoa que já se encontrou com Cristo e foi justificada pelo seu precioso sangue. Aquela pessoa que arrependeu do seu pecado, entendeu que era um perverso e que esta situação não era a vontade de Deus, e arrependeu de estar nessa situação, e entregou sua vida para Jesus e deixou Jesus mudar sua vida, esta pessoa é justificada. Esta pessoa é considerada justa por Deus. Então, o primeiro grupo de pessoas é o perverso. O segundo grupo de pessoas são os justos. E os justos, de fato, para estes há esperança. A partir do momento que a pessoa é justificada, a partir do momento que a pessoa é salva, tudo muda. Por isso que a Bíblia diz em Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu posso dizer isso por causa da minha vida. Antes da minha salvação, eu não tinha esperança de nada. Se tinha um assunto que me atordoava, atormentava, era a morte. Por quê? Porque eu não sabia exatamente o que seria depois da minha morte. Eu não conseguia entender o que poderia acontecer depois da minha morte. A única coisa que vinha no meu coração é que era ruim. É que depois da minha morte, algo não seria bom do lado de lá. E isso me atormentou por tempos e tempos e tempos e tempos. Mas ao receber Jesus, naquela noite de domingo, quando eu entendi a mensagem do Senhor, eu entendi que eu era um perverso, eu entendi pelas Escrituras que eu estava indo para o inferno, eu decidi dizer, Deus, salva minha alma. Naquela noite ele salvou a minha alma, ele me tornou justo diante dele, porque ele me justificou com seu precioso sangue. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é poderoso, e foi tão poderoso que perdoou e apagou os meus pecados. Mas além disto,
Deus colocou dentro do meu coração uma esperança inexplicável. Uma esperança que eu carrego há 22 anos na minha vida, e ela não vai terminar no momento da minha morte, assim como a Bíblia diz que vai acontecer no momento da morte do perverso. Ela não vai terminar porque a minha esperança é igual à esperança deste personagem que eu vou ler nessa noite. A minha esperança é ver Jesus. E quando eu morrer, e quando acabar a minha vida aqui, a minha esperança não vai terminar. Eu simplesmente verei Jesus. Ela só terminará porque aí já não será mais esperança. Será algo real e concreto. Mas por quê? Um dia eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu gostaria que vocês, eu estou tentando pegar um exemplo de cada situação. Peguei um detalhe do perverso que está lá em Provérbios capítulo 6. Agora eu estou pegando um detalhe do justo que está lá em Hebreus capítulo 11. E daqui a pouquinho nós vamos conhecer o terceiro tipo de pessoa que vive nesse mundo, e você vai analisar em qual dos três você se encaixa. Hebreus capítulo 11, versículo 23 em diante, a palavra de Deus diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele decidiu seguir a Deus porque achou que era melhor, teve a certeza de que melhor do que ser perverso, melhor do que viver na situação de pecado, melhor do que viver na situação de perdido, era seguir a Deus, mesmo que isso fosse uma porta mais estreita. Ele decidiu ser justificado. Creu em Deus, teve fé em Deus, e Deus o justificou. Então vou voltar no versículo 25, que diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Isso aqui era a esperança de Moisés. Olha, eu deixo os luxos do Egito, eu deixo as riquezas do Egito, e eu vou sofrer com o meu povo, mas eu vou seguir a Deus, eu vou servir a Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, porque eu tenho em vista a recompensa. A recompensa não estava ali. Moisés não recebeu nenhuma recompensa terrena, e ele não esperava nada terreno de Deus, porque ele sabia que as coisas terrenas eram passageiras. Então ele andou por 40 anos no deserto, naquela esperança. O dia em que eu morrer, eu estarei com o Senhor. O dia em que eu morrer, eu estarei com o Senhor. E passou 1 ano e ele não morreu, mas ele estava esperando. E passou 10 anos e Moisés não morreu, mas ele estava esperando. Até que chegou o dia da sua morte, em que ele então deixou esse mundo e foi gozar daquilo que ele esperou por 120 anos, que foi o tempo de vida de Moisés. Se eu não me engano, eu creio que seja isso mesmo. Versículo 27, a palavra de Deus diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Você ver o invisível é esperança. O perverso, ele não consegue ver o invisível. Para ele as coisas têm que ser visíveis, têm que ser concretas. É isso que eu disse lá no primeiro perfil. O perverso, ele quer as coisas daqui. O seu coração está aqui, a sua mente está aqui. E por estar tanto aqui, ele não se lembra de Deus e morre na sua perversidade. E não pode ver a Deus, porque não recebeu a Deus. Não foi salvo por Deus.
Já o justo, ele é diferente. A partir do momento em que nós somos justificados, Deus nos coloca um novo coração, um novo pensamento. Aí nós passamos a esquecer das coisas dessa vida. Às vezes as pessoas não entendem o que acontece quando uma pessoa se converte. Muitos familiares ficam questionando, mas por que não faz mais isso? Por que não faz mais aquilo? Por que não participa disso? Por que não participa daquilo? Porque isso não nos interessa. São coisas terrenas, coisas passageiras que não nos traz mais alegria. A nossa esperança está em outro lugar. O que nós esperamos está em outro lugar. E é muito melhor do que isso aqui. Você consegue ver a diferença entre o perverso e o justo? Eu já citei aqui 2 classificações de pessoa. E nessa noite você é um perverso ainda ou você já é um justificado? O seu pensamento está nessa terra ainda, você nem sabe o que é eternidade, nem pensa nessa eternidade? Ou você já é uma pessoa totalmente entregue a Jesus, de forma que nada disso aqui te alegra mais, mas você está como Moisés, esperando naquilo que é invisível, que é o céu, que é Jesus, que é as coisas que estão preparadas para aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda existe um terceiro grupo de pessoas do qual você pode estar inserido nessa noite. E o terceiro grupo de pessoas que eu gostaria de destacar nessa noite é o justo perverso. O justo perverso. Eu falei do perverso, eu falei do justo, agora eu vou falar do justo perverso. Mas, pastor, por que o senhor não fala do perverso justo? Porque não tem jeito. Aquele que é perverso, aquele que vive longe de Deus, não tem como ele ser justificado ao mesmo tempo. Ele precisa largar a sua perversidade para poder receber Jesus. Largar, que eu disse, é desistir dessa vida para poder receber Jesus. Tem que estar com o coração totalmente entregue a Jesus e lutar contra as atitudes perversas. Então não existe o perverso justo, mas o justo perverso existe. Então, quem que é o justo perverso? O justo perverso é aquela pessoa que já foi justificada, ou seja, já teve um encontro com Jesus, já entregou sua vida para Jesus, tem a certeza da salvação, Jesus já salvou ele, já perdoou os seus pecados, mas ainda assim ele insiste em levar uma vida com atitudes perversas. Para este também não há muita esperança. Por quê? Porque, embora ele seja salvo, ele ainda quer permanecer com a sua vidinha no mundo. Ele quer permanecer ainda com os seus agrados mundanos. Ele quer permanecer ainda focado nas coisas terrenas. Então, do grupo, este acaba sendo quase que o pior. Ele é o morno, conforme o Apocalipse. Ele não sabe o que ele quer. Se ele quer ser quente ou se ele quer ser frio. E a Bíblia diz, conforme nós lemos lá em Provérbios capítulo 11, que este é abominação para o Senhor, porque ele tem atitudes perversas. Então, o justo perverso, eu gostaria de ilustrar com um personagem muito conhecido das Escrituras. E o texto que eu vou ler vai deixar bem claro tudo isso que eu estou explicando nessa noite. Abram lá em Reis, 2 Reis, Segundo Reis, capítulo 11, este é um justo, ou seja, uma pessoa que já tinha conhecimento e a vida entregue nas mãos de Deus, mas decidiu viver na perversidade. Eu disse 2 Reis, meu irmão, vamos em 1 Reis, sim, 1 Reis, capítulo 11, eu falei errado aqui. E preste atenção nessa leitura. É por menos que você conheça da Bíblia, você conhece esse personagem. 1 Reis, capítulo 11. A palavra de Deus diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras,
além das filhas de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então, irmãos, Salomão, ele foi um homem que conheceu a Deus. Salomão, ele foi um homem que de fato teve um relacionamento com Deus. Salomão foi um homem que recebeu um presente de Deus, uma sabedoria que a própria Bíblia diz que nenhum outro teria a mesma sabedoria. Mas em determinado momento da sua vida, mesmo sendo um justo, um justificado, ele decidiu ter atitudes perversas no seu coração. Ele conheceu muitas mulheres. Ele era um homem poderoso, muito poderoso, humanamente falando. E ele tinha, então, todo esse poder para ter todas essas mulheres no seu palácio. Mas o pior do que ter todas essas mulheres é que estas mulheres levaram Salomão a virar as costas para Deus e acreditar, e crer, e servir aos deuses delas. E Deus considerou isso como uma atitude perversa, uma atitude abominável perante ele. O versículo 3 diz: e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Irmão, a perversão aqui não está nem querendo dizer no sentido sexual, mas aqui a perversão está querendo dizer sobre a idolatria, porque vocês lembram do versículo 1? Além das filhas de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteia, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegarei a elas. Por que não era para o povo de Israel conhecer essas mulheres, ter como esposa essas mulheres? Porque elas eram servidoras de outros deuses, servas de outros deuses. E quando então Salomão teve todas essas mulheres, ela levou a ele a servir aos deuses dela. Versículo 4, eu vou correr aqui, senão a gente acaba demorando um pouquinho na mensagem, nós já estamos para terminar. Mas o versículo 4 fala: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu, olha o perigo, olha onde que está o problema, versículo 5. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Só aqui eu citei 4 deuses diferentes, que Salomão agora estava oferecendo sacrifícios para eles, imagens de escultura. Isso entristeceu Deus. Isso mexeu com o coração de Deus. Versículo 8, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seu Deus. Versículo 9 fala: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Poderemos ler o restante da história. E o restante da história são versículos que falam sobre a desaprovação de Deus para com Salomão. Só o versículo 11. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei
a teu servo. E para quem conhece a história, tudo isso aconteceu. Mas eu quis pegar Salomão para mostrar esse terceiro grupo de pessoas que eu gostaria de mostrar e mostrei nessa noite. Então, para Salomão, ele viveu e aquela esperança que ele tinha, que ele conheceu no final da sua vida, também não valeu nada. Então nós voltamos no versículo-chave, o versículo da mensagem, Provérbios 11, 7. E a gente encerra a mensagem dessa noite. E eu encerrarei com uma pergunta. Provérbios 11, 7. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança. Nesta noite, você se classifica como um homem perverso, você se classifica como um homem justo, quando eu falo homem, é homem e mulher, ou você se classifica como um homem justo perverso. Só esses três grupos. E você que está nos assistindo faz parte de um desses grupos. Se você é um homem ou uma mulher perversa, você precisa de Jesus para mudar a sua vida e mudar o destino da sua alma, porque o perverso de coração, sem Jesus, ele vai para o inferno. Se você é uma pessoa justificada e segue Deus direitinho, procura guardar os mandamentos, procura viver o que Deus quer para a sua vida, você está de parabéns, mas você precisa permanecer vigiando para continuar desse jeito. E só Deus é quem pode te ajudar. Mas se você é uma pessoa justificada, uma pessoa que já recebeu Jesus, mas que tem tido atitudes perversas no seu coração, você precisa mudar. Voltar-se para ser simplesmente um homem justo, sem perversidade. Porque senão vai acabar a sua esperança, vai acabar a sua motivação, vai acabar os seus propósitos por estar longe de Deus. Em qual desses três grupos você se encaixa? Nós iremos fazer uma oração, só que são duas orações. Uma oração é para aquele que não está trilhando corretamente esse caminho de Deus. Para que você se arrependa ainda nessa noite. E mostre esse arrependimento para Deus e deixe Ele mudar a sua vida. A segunda oração vai ser destinada àquela pessoa que não tem certeza da sua salvação, não conhece Deus como Salvador. Jesus pode te salvar nessa noite. Basta você pedir com fé o perdão pelo seu pecado. E Ele vai perdoar o seu pecado e te tornar uma pessoa justificada. E ainda essa noite você vai sentir a diferença, uma diferença enorme na sua vida. Uma diferença muito boa. Um sentimento muito gostoso. Você vai se sentir começando uma nova vida ao lado de Cristo. Então, para todos que estão daí, nos assistindo, cultuando juntamente conosco, ore dentro daquilo que Deus falou ao seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa primeira oração eu gostaria, Deus, de falar diretamente com aquelas pessoas, Pai, que já entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor. Aquelas pessoas, ó Deus, que com certeza conhecem o Senhor como Salvador e têm certeza da vida eterna, mas que infelizmente ainda tem algo para vencer, ainda tem algo para ser eliminado, ainda tem algo para ser consertado diante do Senhor. Toque no coração de quem precisa tomar essa decisão e os ajude a tomar essa decisão nessa noite. Estarei orando junto com vocês que têm esse desejo
de largar as coisas que não agradam a Deus, coisas perversas, para viver uma vida de total justiça, de total justificação diante de Deus. Senhor nosso Deus, ajude aqueles que querem melhorar na caminhada cristã. O Senhor é conhecedor de cada coração. O Senhor sabe onde cada um de nós temos que mudar. Então nós pedimos forças nessa noite para que o Senhor nos ajude na decisão em que estamos tomando nesse momento. Mas enquanto ainda eu não terminei a oração, você está daí, não conhece Jesus como seu Salvador, não perca essa chance. Jesus, ele quer te dar uma nova vida. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Entregar a vida para Jesus é um ato único. Você não vai ficar entregando a vida para Jesus todos os cultos. Você entrega uma vez e ele te salva naquela uma vez e te torna justificado diante dele. E como recompensa você tem para estar no céu após a sua morte. Então, se você que está daí gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ter o seu pecado perdoado nessa noite, eu vou fazer uma oração e você pode repetir a minha oração, esquecendo que está orando comigo, mas imaginar-se orando, pedindo para o próprio Deus, e Ele vai te salvar na noite de hoje. Então, repita essa oração comigo, aquele que quer entregar a vida para Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, porque hoje eu ouvi uma mensagem que me desafiou, que tocou meu coração, que me fez ter a vontade, o desejo de entregar a minha vida nas tuas mãos. Ter a vontade, o desejo de ter o meu pecado perdoado pelo Senhor. Então eu peço com toda a fé que o Senhor salva minha alma, perdoando os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, pode me salvar. Então me salve. Em perdão dos meus pecados, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço até pela compreensão dos irmãos, porque aquela pessoa que já entregou a vida para Jesus, ela não precisa fazer novamente essa oração. Mas desde quando nós iniciamos esses cultos por transmissão ao vivo, nós fazemos essa oração todo final dos cultos. Mas essa oração é para aquela pessoa, irmãos, que de repente está do outro lado, que ainda não conhece Jesus, assim como nós não conhecíamos há tempo atrás, e foi essa oração de fé que nos reconciliou com Cristo. Então tenham paciência, e no momento em que nós estivermos orando, esteja orando conosco também, nos ajudando a interceder por aquelas pessoas que ainda hão de receber Jesus através da sua santa palavra. O nosso culto está encerrado nessa noite, então agora nós já vamos, ao terminar aqui, nos dirigir para a oração, nós aqui no nosso lar, vocês aí na casa de vocês, orar, orar pelos irmãos, orar pelos pedidos que foram colocados no grupo. E antes de orar, nós vamos até dar uma olhadinha ali no Face, se alguém colocou algum pedido de oração ali nos comentários. E se você não colocou e ainda tem desejo, coloque lá, mesmo que nós não vamos ver agora, mas podemos ver depois, interceder por vocês. Mas vamos orar uns pelos outros e assim nós encerraremos a noite de hoje. Muito obrigado, irmãos, pela presença. Que Deus continue a nos abençoar durante essa semana, continue a fazer maravilhas na nossa vida. E se tudo continuar assim da mesma forma que está, nós estaremos então reunidos no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, e também às 7h30 da noite, com cultos de transmissão ao vivo.
E para você que ainda, né, não acessou o vídeo, está lá. Vencendo as perturbações, Salmos, capítulo 4, versículo 4. E com certeza, né, vai ser uma bênção para a sua vida. Deus abençoe. Uma boa noite para todos vocês. Até breve.